Graça e paz, irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Sossegados? Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos. Felizes de nos reunirmos aqui mais uma vez, né? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade no nosso meio. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Evangelho segundo Lucas. Diz assim: E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia, por toda a região ao redor. Amém? Até aí. Senhor nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, fale conosco mais uma vez nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, que esta tua palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que possa, como uma semente poderosa e preciosa, alcançar, ó Deus amado, os corações para o qual o Senhor preparou, ó Deus amado, para ouvir a tua mensagem nessa manhã. Usa-me nessa manhã, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que não seja eu, mas que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa mesmo entregar, ó Deus amado, à tua igreja nessa manhã. Eu oro, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Esses dias Deus tem colocado muito no meu coração essa questão, sempre, né? Deus falou muito para mim, no meu coração assim, de tudo que eu buscava, sobre o amor de Jesus, o amor de Deus através de Cristo, que Jesus é a expressão exata de Deus. E o tema dessa palavra, eu pego dois textos, duas palavras que Jesus disse nessa cura desse jovem. Ele diz: não chores e levanta-te. É o tema dessa palavra: não chores, levanta-te. Jesus apenas se referiu a ele duas vezes e um grande milagre foi feito. Nós sabemos que quem escreve esses textos, a grande maioria concorda que é o evangelista, que é o Lucas, né, o médico. E essa carta, tanto Lucas como o livro de Atos, é endereçado ao excelentíssimo Teófilo, assim como ele diz, né, um homem aparentemente de uma grande posição. E Lucas, ele relata nesses textos, nesse evangelho, que ele traz tudo com muitos detalhes, com riqueza de detalhes, e que todas elas eram fiéis diante da grande pesquisa, diante da grande comunhão, das grandes experiências com que ele, né, levantou todas essas informações, e além de tudo nós sabemos, inspirado pelo Espírito Santo. Então, uma palavra verdadeira e fiel para cada um de nós nessa manhã. E ele traz Jesus como o Messias, mas ele dá muita ênfase na bondade de Jesus, né? Ele fala muito da bondade de Jesus para com as mulheres, os fracos, os pobres, os excluídos, os que sofriam, né? Um grande preconceito havia naquela época para com as mulheres, né? Se era pobre, se era doente, alguma coisa, era porque pecou, porque seus pais pecaram. Então eles assim, havia um grande preconceito, e Jesus vem e vai quebrando esses paradigmas. E eu sou fascinado com essas atitudes de Jesus, porque ele vem nos ensinar como nós devemos nos comportar, como nós devemos mesmo amar, né, uns aos outros. E logo no início, não sei se você acompanhou, no iniciozinho, no versículo 11, ele diz assim: e aconteceu no dia seguinte.
o evangelista ele deixa muito claro que no dia seguinte, para que todos que lessem essa carta soubessem, que no dia seguinte Jesus havia estado em Cafarnaum, cidade que ele morava, e que ele havia curado o filho o servo do centurião. Só antes disso, eu cumprimentar o pessoal que está em casa. Me desculpe, esqueci de me cumprimentar vocês aí, né? Sejam bem-vindos também, que Deus abençoe. Vocês que nos acompanham pela rádio Melodia, seja bem-vindo também. Nós falamos aqui da Comunidade Batista da Paz, aqui é o pastor Reinaldo. Então sejam todos bem-vindos aí nessa manhã conosco. E então, voltando aqui ao texto, né, ele mostra esse servo desse centurião curado. E ele enfatiza bem, quando nós vamos voltar lá no capítulo 7 mesmo, do versículo 1 ao 10, ele deixa muito claro para nós como foi essa história. Esse homem não se achava digno de chegar diante de Jesus. Ele era um centurião, ele era chefe de no mínimo 100 homens, de 100 e poucos homens, um centurião romano, um homem importante, mas ele não se achava importante ou capaz de chegar perante Jesus. Ele envia ali os anciãos judeus para falarem com Jesus acerca desse servo que estava enfermo, pedindo para que Jesus o curasse. E eles vão, e Jesus prontamente vem e vai com eles até a casa desse centurião, mas o centurião acha melhor não recebê-lo, diz que não poderia recebê-lo, que não era digno de receber Jesus na sua casa, mas que como ele era um centurião, que ele comandava, ele era um comandante, assim também era Jesus. Bastava ele dar uma palavra para um dos seus oficiais, um dos seus soldados, que fosse ele fosse, que voltasse que ele voltasse. Ele disse para Jesus que bastava que Jesus desse uma ordem, que Jesus liberasse uma palavra e aquele moço seria curado, sem Jesus precisar de entrar na casa dele. E Jesus fica maravilhado com aquela fé daquele homem, e ele chega a dizer que nem no meio do povo de Israel ele viu tamanha fé. Aquele homem demonstrando uma grande humildade e demonstrando como ele respeitava Jesus, como ele enxergava Jesus como uma autoridade extraordinária e superior, né? O centurião normalmente ele se dirigia aos seus generais, e os generais, né, ao imperador. E então ele não podia estar na presença deles, mas com Jesus ele fez ainda mais. Ele imaginava ele entendia que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus era Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então ele entendeu que Jesus era uma autoridade muito grande, que Jesus era muito santo para entrar na sua casa, e Jesus então vê tamanha honra e humildade na vida desse homem, e Jesus cura aquele rapaz. Eu te pergunto, como é que você vê Jesus? Qual a dimensão de Deus para você, de Cristo para você? Que poder ele tem? E aqui o evangelista vai dizer, então, logo nos textos, na sequência, ele vai dizer que Jesus chega a Naim. Jesus vem com uma multidão, vem com seus discípulos e uma multidão, e chegam em Naim no momento em que saía um velório, né? um cortejo fúnebre, saindo das portas da cidade, e Jesus chega naquela hora exata. Muitos vão dizer assim, que coincidência. Com Jesus, com Deus não tem coincidência não, queridos. A Bíblia, quando você começa a estudar essas coisas, você vai ver que essa distância de Cafarnaum a Naim poderia dar em torno de 30 e poucos quilômetros de distância. E para percorrer Sapé, lá era uma região montanhosa, era só, né, subida. E Jesus provavelmente, junto com aquela multidão, demorou algumas boas horas caminhando. Eu lembro que eu caminhava de Pedra do Anta a Teixeiras, quem conhece, do centro de Teixeiras ao centro da grande Pedra do Anta, dá 25 quilômetros. Nós gastávamos em torno de 4 horas e meia, 5 horas de caminhada. Aqui nós estamos falando de uma região muito montanhosa, né, estradas provavelmente ruins. Então Jesus deve ter gastado algumas boas horas. E ele chega, eu imagino, no final da tarde, deve ter caminhado um pouco da noite para chegar naquele exato momento. Porque muitos dizem que Jesus tarda, mas não falha. Mentira. Jesus não tarda e Jesus não falha. Jesus chega sempre na hora certa. Deus nunca tarda. Amém? Ele sempre chega na hora certa em todos os lugares onde ele precisa de passar. Então nós vamos ler no texto que aconteceu no dia que ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. E eu fiquei pensando sobre essa mulher. Nós sabemos que a Bíblia diz que ela era uma viúva. Nós sabemos que as mulheres naquela época só tinham seu sustento, só conseguiam
mesmo sobreviver por causa dos seus maridos, né? A tamanha era a discriminação na época que a mulher, a sua dependência era total do seu marido, e a Bíblia diz que ela era viúva. Então a dependência depois viria sobre o seu filho mais velho, e a Bíblia diz que ele era um filho único que também havia morrido. Então essa mulher provavelmente estava bem desamparada, apesar de parecer que aparentemente ela era uma pessoa de muita influência na cidade, que havia muita gente, mas mesmo assim ela estava fadada agora a estar sozinha, sem recurso, uma mulher meio à margem agora da sociedade, que estava na mão dos juízes, dos senhores da lei da época. E Jesus, querido, Jesus, sabe o que Jesus odeia nessa terra? Sempre odiou, odeia e vai odiar para sempre o tal da injustiça e do preconceito. Eu fico imaginando como Jesus se deslocou uma distância dessa. Jesus, homem aqui na terra naquela época. Jesus se deslocou aquela distância. Deus Todo-Poderoso se deslocou naquela distância para chegar exatamente naquele dia, porque ele queria ressuscitar aquele rapaz, e ele queria restaurar a vida daquela mulher, porque as mulheres na época estavam sendo injustiçadas, muitas ainda acham que até hoje, não é isso? Então tem alguns textos, por exemplo, eu fico pensando quando Jesus chega em Jericó, lá em Marcos 10, 46, vai dizer quando ele cura o cego Bartimeu. Eu fico imaginando como Jesus passou naquele momento e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e pede para que o trouxesse e o cura. Não há coincidência nisso, querido. Não há coincidência de você estar aqui nessa manhã. Nós sabemos que a presença de Deus é real neste lugar. Esse Jesus que curou, esse Jesus está presente aqui nessa manhã. Se você imaginar menor do que isso, você está no lugar errado. Você não está entendendo. Jesus, da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, se faz presente aqui no nosso meio nessa manhã. E essa mensagem é para você, é para mim. E nós oferecemos esse culto a Ele. E que Ele tenha liberdade de falar no seu coração. Principalmente porque onde dois ou mais se reúnem, nós já sabemos que aí está no meio deles. Mas independente disso, porque a palavra está sendo ministrada, Jesus com certeza faz presente nesse lugar. Eu fico pensando na mulher do fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, buscando recursos, mas um dia ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, corre, toca nas vestes de Jesus e é curado. Você acha que Jesus passou à toa? Jesus parou e falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher sabia que Jesus era a sua única esperança, e ela foi curada. Tem um outro texto que fala de um cego de nascença, está lá em João 9:1, vai dizer que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, botou nos seus olhos e pediu que ele fosse até o tanque de Siloé para ser curado. Esse homem vai e é curado. E se você estudar um pouco sobre essa situação desse rapaz, até aqueles dias nenhum homem na terra havia sido curado da cegueira, um homem que nasceu cego de nascença. Aquele homem olhava para a sua história, olhava para toda a história da humanidade e via que não tinha esperança para ele. Ele olhava e achava que estava fadado a viver a vida inteira sem poder enxergar os seus pais, o rosto dos seus pais, sem enxergar as cores, sem desfrutar da natureza. E Jesus vai até aquele lugar e cura aquele homem. Nós sabemos que os mestres da lei não aceitam, eles não aceitam que Jesus fizesse aquele milagre. Começaram a investigar, começaram mesmo a entrevistar esse homem, a família dele. E se você for ver no capítulo 9 inteiro, eles ficam perguntando e perguntando, até o ponto que eles não aguentam mais, expulsam ele da sinagoga. Injustiçado. A Bíblia vai dizer que Jesus, deixa eu pegar o texto exato, Lucas 9:35, Jesus ouviu falar que tinham expulsado, e encontrando-o disse, queridos, Jesus ouviu falar que tinham expulsado aquele homem, e Jesus foi ao encontro dele, Joãozinho. Jesus viu falar que fizeram injustiça com aquele homem, e Jesus foi ao encontro dele novamente. Segunda vez, Jesus vai ao encontro dele e diz, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Oh, glória! Jesus naquele dia, além de curar aquele homem, Jesus agora traz a salvação eterna na vida daquele homem, porque aquele homem agora, realmente ele cria no Deus verdadeiro, que Jesus ali, naquele dia, se apresenta a ele.
Eu fico pensando nas nossas histórias, querido, na nossa vida. Quantas vezes, ou quem aqui já disse, eu creio? Quem aqui pode dizer, eu creio? Você pode dizer, eu creio, mesmo de máscara? Eu creio? Muitas pessoas dizem, eu creio, e recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Isso é a coisa mais extraordinária que acontece nas nossas vidas. Eu fico imaginando quando eu me converti, eu falei, eu creio. Queridos, foi um primeiro amor tão intenso na minha vida, que eu estava sentado onde você estava, aqui não tinha essa placa, não tinha um buraco aqui, isso aqui era tudo de tijolo. E daí eu ficava vendo as nuvens passando lá no fundo, eu via Jesus nas nuvens. Passava uma gaivota, eu via Jesus na gaivota. Querido, isso não é fanatismo, não. Isso é o Espírito Santo nos dando experiências com Ele. Isso é Deus nos revelando, mostrando que Ele se faz presente. Qualquer coisa que falava aqui na igreja para mim era glória a Deus, porque eu sabia que agora eu tinha Jesus no meu coração. Eu sabia que o meu arrependimento trouxe cura, trouxe salvação e trouxe libertação para mim. Eu fiquei muito apaixonado com o Senhor naquela época e sou até hoje. Só que a gente vai crescendo, né? A gente vai perdendo um pouco da mamadeira e a gente vai aprendendo a enxergar a Deus ainda com maior grandiosidade. Mas talvez muitos aqui já disseram assim, eu creio, lá atrás, e se desviaram dos caminhos do Senhor. Estão longe dos caminhos do Senhor, mas vieram aqui hoje nessa manhã. Eu sei que tem gente aqui no meio. Eu creio. E você já disse lá atrás, eu creio, e anda distante dos caminhos do Senhor. Eu fico me lembrando da parábola do filho pródigo. Ele pede tudo que é do pai, tudo que é toda a sua herança, e vai embora, abandona o pai, e vai viver a sua vida. Vai ser o senhor da sua vida. Mas nós vamos ver que ele chega a um ponto que ele está vazio. Ele perde tudo, dignidade, tudo. Até o dinheiro ele perdeu. Desejar até comer as bolotas. Ele chega ao fundo do poço. Eu não sei se você já viu, olhou bem nos olhos de uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Desviou dos caminhos do Senhor. Pessoas que já estiveram conosco, fervorosamente servindo a Deus. É muito fácil de olhar nos olhos delas e ver o vazio, ver lá no íntimo delas, você vê que está vazio, está oco, está sem sentido. É fato, isso é fato. Quem conhece pessoas assim é fato. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está aqui nessa noite, que talvez tenha vivido uma situação dessa. Aquele jovem, filho pródigo, a Bíblia diz, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele olha e fala, estou arrependido. Estou arrependido. Fiz tudo errado. Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele pensa, e é isso que eu vou falar com meu pai. Ali representa a nação de Israel, mas também fala para mim e para você. A Bíblia diz que ele se levanta e vai encontrar com seu pai. Ele queria que o pai dele colocasse ele junto com os serviçais, para que ele pudesse pelo menos comer o que eles comiam, para que eles pudessem pelo menos ter um pouquinho que eles tinham. E só de estar no ambiente que o pai estava, para ele já bastava. E ele volta, pronto para falar isso para o pai dele. A Bíblia diz que quando o pai vê ele vindo ao longe, ele já sai correndo, o abraça e o ama. E ele começa a falar que me perdoe, né? Pequei contra o céu, pequei. O pai estava, bobagem, eu te amo. E o texto, se você for ver os textos, vai dizer que esse meu filho estava morto e reviveu. Presta atenção, ele disse assim, esse meu filho. Ele não falou assim, esse vagabundo, esse drogado, esse que gastou todo o dinheiro, esse que jogou fora nossos bens. Eu não sei qual que é a sua situação, por onde você tem andado. Se você disse lá atrás, eu creio, está voltando para os caminhos do Senhor, saiba que Ele te enxerga, querido, é como filho. Por mais que as pessoas aí fora podem dizer o contrário, mau caráter. Volta para os braços do Pai agora, caminha com Ele, e Ele vai restituir tudo que era seu, que Ele nos deu. Ele nos chama de nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. É assim que Deus te enxerga, é assim que Deus me enxerga. Se você enxergar um Jesus, um Deus que é menor do que isso, você não está servindo o Deus certo. Você precisa entender que você serve um Deus que te ama, que te acolhe, que não fica te acusando. Pelo contrário, Ele te acompanha, Ele te ensina, Ele caminha conosco. Esse texto vai nos dizer que Jesus vê essa mulher ali, né, injustiçada, essa mulher ali agora sozinha, abatida, sem esperança, Joãozinho. O velório, o cemitério está logo na frente. Acabou a herança do Senhor, acabou tudo. Mas a Bíblia diz que do outro lado vem um cortejo da esperança, da alegria, da vida eterna. Do outro lado, sabe quem que vinha? O Rei dos Reis. Eles não sabiam direito ainda, mas quem vinha, ele era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. É aquele que estava chegando na hora exata. Eu fico imaginando a multidão que vinha atrás, porque Jesus está com tanta pressa, vamos andar mais devagar. Jesus tem um momento exato para chegar na sua vida, amém? Jesus tem um momento exato. A Bíblia fala do Kairos. A palavra usada para o tempo de Deus é o Kairos. É o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, o nosso é o Cronos. Nós contamos o tempo pelos minutos, dias, semana. Deus conta o tempo para Deus é o tempo oportuno, querido. O tempo de Deus é o tempo oportuno, é um tempo para a eternidade. Não é o seu tempo. Aquele era o dia que Jesus tinha marcado para chegar. E sabia que Jesus marcou para estar presente aqui hoje. E que sabia que você estaria aqui nessa manhã. E eu creio em nome de Jesus que Deus nessa manhã vai estar aqui restaurando, curando. Deus vai estar recebendo de volta filhos amados no seu braço. Porque Ele te ama. Porque Ele te chama de filho. Você não é nada menos para Ele do que filho amado. É só voltar para os braços do Pai, como o filho pródigo. Oh, glória! A Bíblia diz que havia vindo duas multidões. Uma multidão da esperança e da vida, a outra da morte e da desesperança. Mas nessa multidão que vinha com Jesus, tinha dois grupos de pessoas. Tinha os discípulos e tinha a multidão. Tinha Jesus, os discípulos e a multidão. Lucas faz questão de trazer detalhes. E eu te pergunto, onde você se encontra? Junto aos discípulos ou no meio da multidão? Com qual grupo você tem caminhado? Qual dos dois você tem andado? A Bíblia diz, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Duas coisas esses dois grupos têm em comum. Ambos estão nesse caminho por causa de Jesus. Sabemos disso. Todos eles queriam estar perto, queriam ver os milagres. E ambos estavam falando sobre Jesus. Então, todo mundo nesse grupo tinha essas coisas em comuns. Mas os discípulos, queridos, estão sempre perto do Mestre. Estão sempre perto de Jesus. A multidão gosta de ficar um pouquinho mais longe, sem envolver muito. Os discípulos querem ouvir e querem aprender. A multidão só quer olhar e assistir. A multidão apenas faz barulho, mas os discípulos adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eles são companheiros, eles estão juntos, eles têm intimidade. E a Bíblia diz que alguns homens uma vez queriam acompanhar Jesus, e um deles disse, né, deixa eu ver o texto. Antes disso, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: você quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo. Me deixe controlar a sua vida. Me deixe estar no controle da sua história. Tire as mãos da rédea. Passa para a garupa. Não sei se é assim que fala na sua região, na minha é. Deixe eu conduzir a sua história. Alguns homens em Lucas 9:57, havia alguns desses homens da multidão, um dia falaram para Jesus, um deles: Senhor, mestre, desejo te seguir. Jesus vira e fala: as aves têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando: tem certeza que quer caminhar comigo? Então abra mão
não vai ser tão simples assim, tão fácil assim. E Jesus vira para o outro e fala: segue-me. O outro diz: permita enterrar o meu pai. Ele diz: deixa que os mortos sepultem os mortos. E o último, ele diz: eu quero te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir dos meus familiares. E Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Sabe o que Deus falou comigo quando eu preparava essa palavra, querido? Não dá tempo de você se preocupar com essas coisas. Deus falou claramente no meu coração: tem pessoas para serem curadas, tem pessoas para serem saradas, libertas, tem vidas para serem alcançadas. Os campos estão brancos, mas os ceifeiros estão poucos. Jesus tem a hora marcada, querido. Eu sei que em algum momento da sua vida Deus já te levantou para pregar para alguém, e muitas vezes nós não fomos, sim ou não? Mas Deus pode levantar outro, nós sabemos, mas é conosco que Ele nos chama para isso. Eu fiquei pensando nessa noite, né? Quando eu meditava mais um pouco sobre isso, nós não sabemos o tempo de Deus, o kairos de Deus. Eu fiquei olhando para Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, e ele diz: Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai, ele sai todo enfaixado. E chega vivo, mas na porta todo enfaixado. E quando você vai ler o texto, você vai entender que ele se direciona a seus discípulos e pede para que os discípulos fossem lá e desatassem as ataduras de Lázaro. Discípulos queridos, nós temos um trabalho para fazer diretamente no reino de Deus, junto com Jesus. Quando nós saímos do encontro, quando eu me converti, como eu disse lá atrás, e eu fui para o encontro com Deus, que isso, Deus falou tanto ao meu coração, é muita palavra, né? Deus fala, confronta a gente, e você vê a grandeza de Deus, você vê quanto você é pequeno, quanto você precisa dele, e nesse encontro a gente volta maravilhado. Mas se nós não tivermos aqueles irmãos preciosos para nos cuidar, como o pastor Aldeir, muitas vezes, né, Ada, cuidava da gente na casa dele. Toda vez que eu chegava lá, ele tinha uma palavra para mim, ele me ensinava, tirando dúvida. Muitos outros nos acompanharam, consolidando a nossa fé. Por isso, queridos, Deus não te chama para estar no meio da multidão, Ele te chama para estar no meio dos discípulos, para que você possa trabalhar diretamente no reino do seu amor, do Filho do seu amor. Então, de qual grupo você pertence? De qual grupo você gostaria, né, de estar presente? E eu tenho uma ótima notícia: não é porque você ainda está no meio do grupo da multidão que Deus se esqueceu, que Jesus se esqueceu, porque a Bíblia diz em João 6,37 que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus falou assim: eu não lanço ninguém fora, porque todos que vierem a mim, que o meu Pai me dá. Eu creio que o Senhor já entregou você para Jesus, amém? Deus já entregou você para Jesus, você precisa de crer nisso, então você é dele. Talvez você possa estar desanimado, parece um pouco isolado, e você fica pensando, né, com frustração. Como eu falei lá atrás, eu conseguia ver Jesus em tudo. Eu ia para Belo Horizonte naquela época 2 vezes por semana, tinha vezes que eu ia 3 vezes por semana. Eu não sei quantas vezes eu ouvi a Bíblia inteira, porque eu saía daqui de manhã para ir para Belo Horizonte, passava o dia, costumava voltar no mesmo dia, então eu tinha 7 horas dentro do carro. Eu comprei a Bíblia na época narrada, comprei um monte de Bíblia de estudo, ia ouvindo e voltava ouvindo a palavra de Deus. Eu arrepiava na estrada, eu parava o carro para chorar, eu parava o carro para gritar, de tanta alegria de ouvir a palavra de Deus, de saber que eu estava fazendo parte do plano do Deus Todo-Poderoso nessa terra. Eu fiquei muito apaixonado naquela época. Só que Deus, muitas vezes, na nossa caminhada agora, Ele precisa me desmamar. E agora Ele precisa de me levar um cadinho para o deserto. E eu creio muitas vezes que quando Deus chama alguém, quando você está voltando para o reino dos céus, Ele está falando agora para você largar a mão de tudo que é seu, e Ele vai te botar no deserto, um cadinho. Aí quando você está no deserto, parece que Deus não fala com você. Já viu o menino quando está mamando, que você tira a mamadeira dele? Ele acha que o pai é o pior pai do mundo e que a mãe é a pior mãe do mundo. Mas é preciso ensinar que ele precisa de parar de mamar, para daqui a pouco ele começar a comer sozinho e se virar sozinho. É assim conosco, os pais têm que se afastar um cadinho e nos deixar aprender na nossa caminhada. E com Deus não é diferente, querido. Ele vai nos dando experiência, mas quem fica no meio da multidão fica privado de ter esse tipo de experiência. Isso é verdade. No meio da multidão só olha, avalia, que legal, estou salvo, amém. Mas quando você está no meio, aí você tem que estar preparado, porque Deus vai
trabalhar na sua vida? É só você olhar para a palavra de Deus. Abraão, Deus tira Abraão do meio da sua parentela, do seu conforto, manda ele para o deserto, e ele fica montando tendas e viajando, e montando tendas e viajando, e montando tendas, e se preparando para ouvir a palavra de Deus. Porque no deserto você não ouve barulho de carro assim, né? No deserto você ouve mais a Deus. Aí ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, e um dia Deus falou: é aqui que é a terra. Moisés, a mesma coisa, tira o povo do Egito, vamos para o deserto, vamos trabalhar esse povo, vamos cuidar desse povo, um povo que murmurava, só falava mal de Deus, toda murmuração era contra Deus, aquele que os amava. Deus estava preparando, Jesus era a pedra que estava no meio deles. E a Bíblia também nos diz, tem muitos outros exemplos. João Batista está lá no deserto. João Batista veio abrir o caminho para o Senhor no deserto, que nada fácil, mas fazendo uma grande obra para Deus, amém? Fazendo, querido, uma diferença naquela geração, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Adorando e entendendo essa mensagem vinda direto de Deus. Sabe o que Jó disse em 23, capítulo 23, versículo 8? Ele diz assim: Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus, um homem que Deus olhou na terra, e nós sabemos que era um homem maravilhoso, um homem que Deus amava. Jó um dia disse assim: eis que me adianto e ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opero à esquerda não vejo, e esconde-se à direita e não o diviso. Jó está falando assim: eu não consigo enxergar Deus nessa situação, a situação está terrível. Eu te pergunto, não seria mais fácil Deus falar para ele assim? Eu até escrevi aqui: fica sossegado, Jó, eu estou provando para Satanás que você é um crente bom, um crente reto e temente a Deus. Mas fica tranquilo, que tudo que você está perdendo, eu vou te devolver em dobro. E sabe, seus meninos, estão tudo aqui na glória comigo. Então fique em paz, Jó. Ele não falou isso, queridos. Jó foi descobrindo isso na caminhada com Deus. Na sua caminhada, lá no final da história de Jó, você vai ver que Deus restituiu tudo para ele. Ele ora e as pessoas são agora perdoadas. Deus o usa poderosamente, porque ele entendeu que ele não estava sozinho. Como ele vai dizer lá na frente: eu estou vivendo isso tudo, mas eu sei que Deus se faz presente perto de mim, Deus cuida de tudo, Deus sabe todas as coisas. Só finalizando então, no versículo 13, quando Jesus chega, então, eu fico pensando, Jesus já chega, a viúva vinha na frente, a mãe do filho morto vinha na frente, e Jesus passa perto dela, eu fico imaginando a cena, fala assim: Edna, não chores. Como é que você vai falar para a pessoa não chorar no velório? Quer extravasar. E Jesus só fala: não chores, consola ela. E vai até o esquife onde está o menino, e toca no esquife, na maca onde ele estava. A Bíblia vai dizer: e chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam paravam. O povo parou na época. O judeu não podia se aproximar, muito menos tocar, era impuro. Eu te pergunto, Jesus é impuro? Jesus purifica, querido. Aquele que estava ali, estava para purificar. Jesus estava ali para curar, para ressuscitar, para restaurar todas as células, para restaurar todos os sonhos. Eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Queridos, Jesus tocou. Essa semana eu estava orando aqui no relógio de oração, lá atrás, onde está a irmã lá, tudo apagado aqui. Eu fechava os olhos, tinha hora que parecia que eu podia tocar em Jesus assim. Tamanha era a presença dele nesse lugar. Tem hora que parece que dá para tocar. E aqui Jesus toca no esquife. E a Bíblia vai dizer: e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele falou assim: jovem, levanta-te. E a Bíblia vai dizer: e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Aquele que estava morto assentou. Eu fico imaginando, começou a glorificar. Mamãe agora não está mais sozinha. Eu fico pensando, Jesus fazendo isso, e sabendo que ia ter que fazer isso com a mãe dele. Jesus sabendo que ia ter que deixar Maria,
que provavelmente era viúva naquela época. Ele sabia que ele ia deixar a mãe dele em dificuldade. Olha quantas coisas Jesus teve que trabalhar pela minha e pela sua vida. Você sabe que ele subiu naquele madeiro, como diz o pastor César, para que nós não descêssemos ao inferno. E a Bíblia diz que no dia que ele está lá, morrendo, na cruz, ele diz para João: João, eis aí a sua mãe. João, cuida dela para mim. Não deixa ela passar dificuldade, não. Porque assim seria na vida dela e dos seus irmãos, talvez. Mas Jesus não queria isso para aquela mulher e para ninguém, querido. Jesus tem planos para você, amém? O kairos, o tempo certo para a sua vida. Eu não sei com qual motivação, desculpa, você está aqui nessa manhã, mas eu sei que grandes coisas o Deus fez e fará na sua vida e através da sua vida. A Bíblia vai dizer que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Eles disseram assim: Deus nos visitou. Deus já te visitou? Muitas vezes, querido. Senão você não estava vivo para contar. Você não sabe. Um dia você vai entender quantos livramentos Deus já te deu que você nem sabe. Por isso você está vivo, você está viva aqui nesse dia. Jesus veio para purificar, e o santo, ele não pode ser contaminado por nada impuro. Não tinha nada impuro que podia contaminar o Rei dos Reis. Finalizando, Jesus então, querido, não tem nojo. Jesus não te enxerga como o mundo te enxerga. Lembra da mulher que tocou nele e saiu virtude? Jesus não mudou. Você ainda pode tocar em Jesus. Quando nós abrimos as Escrituras, nós lemos, é como se nós sentíssemos Jesus tocando verdadeiramente em nós. O cego de Jericó, quando ele liberou a palavra. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã, finalizando esse texto, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele te chamou para que você tenha vida nessa terra, mas vida em abundância na presença dele. Independente da situação, independente do momento, vida em abundância ele tem para cada um de vocês. Essa semana passada, uma irmã, Juliana, aqui da igreja, e o Alexandre, eles estão fazendo um trabalho com os irmãos da África, e eles mandaram umas imagens que eu fiquei impactado, chorei muito. 2 irmãos com doença rara e órfãos, sem pais, lógico, órfãos, trabalham os 2 o dia inteiro na roça para ter uma refeição por dia. E você sabe o que é a refeição lá? A refeição não é um fubá com uma água sem sal. Eles trabalham o dia inteiro. Um missionário conhecido deles descobriu esses meninos, fez o contato com a Juliana, que trabalha com crianças com doença rara, e a Juliana, junto com os outros irmãos, levantou um recurso. Eu liguei para um monte de gente, e ela de outras formas também. Eu sei que levantou um recurso. Eles estão levantando um médico para atender esses meninos lá, porque tem um especialista no Brasil, que talvez fará isso via internet, né, com a videoconferência, o médico aqui explicando o que esses meninos estão passando. Mas independente disso, as primeiras ajudas já chegaram, e essa semana eles mandaram um videozinho para nós, que é de vibrar com Jesus, querido. Como é que descobriu esses meninos lá na África? E hoje ela mandou as fotos essa semana, eles sorrindo. O primeiro dia que ela mandou a foto, eles só olhavam para baixo, descalços. Essa foto que ela mandou hoje, eles já estavam com a roupinha mais bonitinha e sorrindo, querido, olhando para o celular assim, ó, o cara filmando eles sorrindo, alegres, porque chegou a provisão de Deus. Deus não suporta a injustiça, querido. Eles estão sendo injustiçados naquele país. Mas Deus tem levantado pessoas com um propósito muito específico. Toda cura que Deus faz tem um propósito específico, que só Ele sabe. Então,
Eu finalizo com essa história para que você saiba que Deus tem um momento certo, a hora exata do recurso chegar, da vida ser restaurada, amém? Da esperança voltar, como voltou na vida desses meninos lá. E eu estou impactado, estou muito feliz de poder vê-los agora sorrindo. Querido, sabe o que eles estão sorrindo? Eles ganharam um bonezinho para tampar do sol, um tênisinho para botar no pé e uma blusinha. E deve ter feito uma refeição melhorzinha. Estão alegres com isso. Talvez aquilo que você acha que não é nada, para eles, querido, é a provisão do céu, é a provisão de Deus. Então eu não sei qual é a sua história. De alguma forma eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração nessa manhã.